Verso 5, Gênesis 45, está escrito: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Verso de número 8: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. E você diz graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Essa é a tua palavra. Fale aos nossos corações. Eu te peço que não seja apenas o esboço do pregador, mas que o Senhor possa encontrar aqui, Senhor, abrigo no coração dos teus filhos, e que quando a gente terminar esse culto, a gente possa sair daqui dizendo que ouvimos a sua voz e entendemos aquilo que o Senhor quis falar conosco hoje. Me usa em nome de Jesus, amém. Bom, capítulo 45 de Gênesis, eu sei que você sabe disso, porque você está na igreja da palavra, e aqui o pastor Marquinhos, os pastores dessa igreja ensinam Bíblia para você, e você sabe que o capítulo 45 é o fatídico encontro de José com os seus irmãos, né? Depois de tudo que ele passou. E o capítulo 45 é um capítulo que é um cenário de cura, é um cenário de restauração, é um cenário de restituição, de muitas lições que nós aprendemos nesse capítulo. Eu aprendo que quando Deus está no controle, até aquilo que aparentemente deu errado, na verdade, era propósito de Deus. Aleluia. Então, me ajuda, por favor, nessa introdução. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: tinha tudo para dar errado. Não, fala com vontade, diga assim: tinha tudo para dar errado, mas Deus estava no controle. Você acredita que Deus está no controle da sua vida? Eu começo essa palavra hoje, na verdade, fujo até um pouco do meu estilo de mensagem, para dividir esse pão com você, te fazendo uma pergunta: quem ou o que controla a sua vida? Pensa. Quem ou o que dirige a sua vida? Isso é uma pergunta que a gente precisa refletir e responder para nós mesmos da melhor maneira possível, porque a nossa vida sempre vai ser dirigida por algo ou por alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já fez faculdade? Opa, bênção. Então você já se pegou naquela fase que você tem que fazer o TCC, que fala? O TCC, como é que dá o nome? Trabalho de conclusão. Essa fase é a fase mais difícil, né? A irmã está balançando a cabeça. Então, nessa fase, minha irmã, você há de concordar comigo que se alguém, você está nessa fase, você não pode abrir mão, senão você vai largar 4 anos, você estudou 5. Aí nessa fase eu chamo você para um churrascão. Você vai falar: não posso, porque eu tenho que completar o meu TCC. Você entende? Então, nesse momento, o que está dirigindo você? O prazo que você tem, o compromisso que você tem te dirige, te controla. Isso é um exemplo dentre tantos. Você quer ver um outro? Como o pastor Marquinhos disse, eu sou pai de 2 meninos, João Gael e o Davi. Quando o Gael estava com 2 anos e pouco, Carol engravidou, teve o Davi com 15 dias, o meu Gael teve um problema de saúde, já recorrente, tivemos que interná-lo. A Carol estava com 15 dias amamentando, eu não poderia deixá-la dentro do hospital com o Gael. E naquela semana, foi uma semana que naqueles dias, foram os dias que eu mais recebi convite para pregar. Falei: Jesus, meu ministério vai virar. Mas quando o Gael internou, a Carol não podia ficar, Alex. Quem que ficou? Eu. Liguei para os pastores, expliquei a situação. Amém. Claro, pastor Kelly, é entendido.
Então quem passou a me dirigir ali naquele momento? A minha necessidade. Você está compreendendo? Então isso é um exemplo. Só que eu gostaria nessa noite de mergulhar mais um pouquinho, de descer mais um pouquinho nessas características, me permita isso, e falar com você de algumas pessoas que estão sendo dirigidas por algumas circunstâncias. E nós vamos aqui encontrar alguém. Pessoas que estão sendo dirigidas por um sentimento chamado culpa. Seja por um tropeço, seja porque falou algo errado, seja porque tomou uma decisão que não era para tomar, foi para onde não era para ir, eu não sei o motivo, mas de alguma maneira isso te persegue ao longo do tempo, e sem você perceber, isso foi tomando domínio sobre você, porque todas as vezes que surge algo na sua vida, esse sentimento vai na tua mente e te acusa, dizendo que você é culpado. Você só está passando isso aí porque você fez aquilo. Se você não tivesse tomado aquela decisão aí, você já era para estar bem, hein? Isso quando você não tem que ouvir de pessoas que estão do seu lado. Sofrer já é ruim, gente. Agora, passar por um momento difícil e saber que você é culpado disso, eu acho que é uma dor a mais. Pessoas que estão sendo manipuladas, pastor Marquinhos, pela lembrança negativa de um passado que doeu, e um passado inalterável, que você não tem mais jeito de mexer nele, só que isso ainda te machuca, vivendo sentimentos que te corroem, como angústia, como mágoa. Pessoas que vivem o fracasso na vida emocional, afogadas nas suas emoções por situações que aconteceram na sua vida, e isso está te dirigindo até hoje. E isso está controlando você até hoje, tomando as decisões no seu lugar, em todas as áreas. Tem gente aqui que já trabalhou em empresas, por exemplo, que foi feliz, de repente algo aconteceu lá, você perdeu aquele emprego, seja o motivo que for, e tem gente que não consegue tocar a vida, porque ainda estão presas sentimentalmente, emocionalmente, naquele momento que você viveu e foi tão bom para você. Você entende? Você sabia? Gente que queria se formar, estava estudando. Eu conheço pessoas assim, inclusive lá na igreja, atendemos eu e minha esposa, demos atendimento, pessoas que estavam para chegar num momento de pegar o canudo, aí no meio do caminho engravidou, teve que trancar, teve que abrir mão do seu projeto, por aí vai. Ministerialmente, pessoas que tinham tudo para voar, mas porque se anteciparam, porque saíram da posição antes da hora, ou porque passou na mão de gente covarde, tem de tudo. Pessoas não quiseram te dar oportunidade, te travou. Eu não quero achar aqui um ato, eu estou dizendo que existem pessoas que ainda estão sendo dirigidas por esses sentimentos, pessoas que estão frustradas e vivendo essa frustração daquilo que não deu certo. Você quer ver uma coisa que ainda está dirigindo muita gente? O rancor, a raiva, a falta do perdão. Esses dias li isso numa rede social, dizendo que esse sentimento é como você tomar um copo de veneno achando que o outro vai sentir o efeito. E os anos estão passando, e a gente vira o ano dizendo: agora é o novo ano, esse é o meu ano. Mas quando na verdade só mudou o calendário para algumas pessoas, porque o que te dirige ainda está agarrado em um passado que doeu. Há uma palavra que você ouviu que não caiu bem. Pessoas que não querem mais servir no reino de Deus. E quando eu falo servir no reino de Deus, eu falo de ser útil, porque eu ouvi uma palavra de um sacerdote que te feriu, porque alguém talvez de dentro da igreja, em algum momento da vida, te feriu, te decepcionou,
fez com que você se paralisasse, porque você hoje prefere se fechar como uma ostra, do que se abrir de novo e sofrer o que sofreu. Então é melhor eu me segurar, que é melhor, eu não quero passar por isso de novo não, deixa eu sentar aqui atrás. E aí, sempre que surge uma palavra profética, sempre que surge uma nova oportunidade, você sempre passa essa oportunidade para alguém, porque para você não quer se ferir de novo, e eu te entendo. Tem gente que vive sendo direcionado por algo que o pastor Marquinhos estava falando aqui, que eu falei assim: Senhor, segura ele, senão ele vai pregar minha mensagem, Pai. Pessoas que estão sendo dirigidas pelo medo. Tem gente que tem medo de tomar qualquer decisão. Precisam que alguém tome uma decisão por ela. Tem gente que tem medo de se voluntariar. Tem gente que tem medo de casar, medo de namorar, medo de se levantar para viver uma nova vida, medo de tentar de novo, medo de recomeçar, medo de encarar as novas oportunidades, medo de tudo. Você quer ver uma outra coisa que está dirigindo algumas pessoas? Eu não sei aqui em Niterói, mas lá em Itaboraí conectou em algumas pessoas o materialismo. Pessoas que estão vivendo o tempo só da conquista. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu preciso conquistar. E nisso que você está no afã de só da conquista, está dirigindo tanto você, que não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para a sua vida com Deus, não tem mais tempo de produzir algo no reino, porque o que te dirige hoje é a vontade da conquista. Porque se você não conquistar, você perde o espaço perto das pessoas que você convive. Afinal de contas, você precisa mostrar para alguém que você também tem. Essa força de querer conquistar, e eu não tenho mais tempo para oração, eu não tenho mais tempo para meditação da palavra. Uma vida dirigida pelo materialismo. Eu posso falar mais um pouquinho, gente? Vocês estão me olhando com um olhão assim, ó. Vocês estão mastigando a mensagem? Você sabe por que tem pessoas sendo dirigidas? Eu vou te falar. Pela necessidade da aprovação de outros. Esse dia eu atendi uma pessoa, pastor, que ela foi capaz de me dizer que ficou casada alguns anos com uma pessoa, que ela casou sem gostar, só porque os pais queriam. A necessidade de aprovar, da aprovação de pessoas, a ponto de você anular o que você sente, porque eu preciso agradar. Eu não tenho condições de dizer não para as pessoas que estão perto de mim, que eu não quero perder o meu espaço. Eu tenho necessidade de ter essa aprovação. Eu tenho um sonho, mas eu vou viver o sonho do meu pai, que não conseguiu realizar, e ele quer que eu viva o sonho que ele tem. Então, em nome disso, eu abro mão de mim. Até quando você vai aguentar isso? Isso vai te dirigir até quando? E hoje a pergunta aqui na Devec Niterói é: quem tem dirigido a sua vida? Isso é uma resposta que você tem que fazer com você. Aprendi com um pastor. Faça uma contabilidade. Pense, reflita. Quem está dirigindo a sua vida? Eu poderia falar aqui de outras coisas, mas porque da hora, eu poderia falar das tendências mundanas, da moda, das evidências. O que tem conduzido a minha e a sua vida? Eu relutei muito para tentar trazer essa mensagem aqui hoje, porque, como eu disse, ela foge um pouco do que eu estou, da veia que corre em mim, mas eu sinto a necessidade de que Deus quer tratar com alguém. E eu acredito muito que um carro, uma casa, uma porta aberta de emprego é uma vitória. Mas Deus falou comigo: do que adianta eu te dar um presente se você ainda está acorrentado, se a sua mente ainda está travada? Eu acredito que essa noite, no culto da vitória, o primeiro culto da vitória de Niterói, a maior vitória que você vai ter não vai ser externa, será interna.
Será uma libertação na sua mente. Correntes que ainda tentam te aprisionar. Se alguém está comigo, diga um amém. Então é importante a gente parar um pouquinho aqui nesses minutos e refletir isso. Ainda mais em um começo de ciclo, um começo de ano, como estamos em janeiro, início de tudo. Estamos começando a visualizar um novo ano, um novo trajeto. Por que às vezes a gente não está vivendo os propósitos de Deus, a plenitude das bênçãos de Deus na nossa vida? Porque tem algo ou tem alguma coisa que está nos dirigindo para longe desse propósito. E eu acredito que Deus preparou essa noite para alinhar a gente. E eu queria que você fizesse essa reflexão, dentro do estilo de vida que você vive hoje, da vida que você tem hoje. Você está vivendo a essência do propósito de Deus? Faça uma conta aí, é você, não responda para ninguém. Você está vivendo aquilo que Deus te chamou para viver? Você está 100% vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Escuta o que eu vim dizer para você. O propósito de Deus na sua vida e na minha vida não é apenas o resultado, não é apenas a conquista, não é apenas o fim, mas o propósito de Deus para a nossa vida é o processo que a gente atravessa. Guarde isso, isso é importante para o seu entendimento. Porque tem pessoas que pensam que para viver o propósito de Deus é só quando conquistar, quando eu sentar na cadeira do governador. Mas eu vim te dizer para você que o teu propósito não é só quando você chegar. O teu propósito são os processos que você vive e o tanto que você aprende até chegar. Então é interessante a gente se conhecer e entender o que dirige a nossa vida, para entender até que ponto eu estou sendo encaixado dentro do propósito de Deus no ambiente que eu estou vivendo, na fase que eu estou vivendo. Porque se eu não entender isso, eu vou desperdiçar a fase que Deus está me deixando passar, e eu não vou aprender. E quanto mais eu demorar a aprender, mais tempo eu demoro nela. E aí entra o texto de José, que eu não vou me prender aqui na história assim, porque o pastor Marquinhos tem uma mensagem dessa, eu não vou ser doido de pregar isso aqui. Mas gostaria de usar esse personagem, porque para mim foi uma inspiração, gente. Foi uma inspiração para mim, eu creio que é para você também, pastora Lília. Porque ele tinha todas as razões. Se tem alguém que tinha todas as razões, motivos para ter uma vida dirigida por todos esses aspectos que eu coloquei para você, o que não faltava para ele era desculpa para viver uma vida paralisada, travada, frustrado e desanimado. Era esse camarada. Ele poderia ter tido uma vida dirigida pela rejeição da família. Quem armou tudo não foi estranho, foi gente de sangue. Ele poderia guardar o rancor de tudo que fizeram com ele, lançar na cisterna, vender como escravo. Gente, quem era para defender fez mal. Você já parou para pensar isso? Ele era para viver uma vida totalmente travada, dirigida pela lembrança dessa traição, dessa covardia, totalmente rejeitado, no tempo de hoje cancelado. Só que ele me inspira porque isso poderia ser um motivo que o impediria a exercer os propósitos de Deus na vida dele. E eu não digo apenas de sentar na cadeira do governador, mas eu digo de viver os propósitos em cada fase que ele passou. Além da rejeição, além da raiva, além do rancor, ele poderia ter uma vida dirigida pela injustiça do seu líder. Vamos pensar isso. Dentro da casa daquele homem, acusado injustamente, ninguém parou para perguntar para ele se era verdade. Preso injustamente, e ainda assim não abriu a boca para falar mal do seu líder. E quando chega lá, o texto em Gênesis 39 diz que o Senhor era com José. Sabe o que é isso? É cumprir o propósito na fase que Deus me coloca. Oh, aleluia! Desde os seus 17 anos sofrendo isso, rejeitado pela família, cancelado, vendido como escravo, acusado injustamente, 13 anos de sofrimento nesse processo. Sabe o que mexe comigo, gente?
dentro da prisão, os companheiros de cela, padeiro e copeiro, lembra? Tem um sonho, lembra disso? Quem que interpreta? José. Deus dá um sonho para José. Quando ele conta para os irmãos, o que acontece? Os irmãos começam a odiá-lo. Quando ele chega dentro da prisão, mais um sonho. Se fosse eu ia falar: meu irmão, eu não quero me meter com esse negócio de novo, eu não quero saber mais disso. Mas quem tem convicção do propósito, vive o propósito em cada fase que passa, sem mesmo entender por que está passando. Eu sei que alguém vai me entender. Janaína, se fosse eu ia falar: sonho, eu não quero saber disso nunca mais. Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Chamam quem? O sonhador. Ele poderia ser chamado José, o esquecido, o abandonado, o rejeitado, mas ele é conhecido pelos sonhos que teve. José poderia falar: eu não vou não, eu morro, mas eu não quero mexer mais com isso. Mas quem tem convicção dos seus propósitos, entende que o propósito não é só quando eu vivo promessa. O propósito é quando eu me permaneço de pé diante das fases que eu vou passando. Irmão, eu não sei como que você chegou aqui hoje, qual é a fase da sua vida. Só que eu vim pelo poder da palavra de Deus tentar mexer com a tua mente, de fazer você entender que se Deus te colocou nesta situação, Deus não é pego de surpresa, tem propósito para você aí. Pastor, mas eu estou sendo injustiçado. Pastor, mas falaram mal, eu estou vivendo uma situação que não era. Eu te entendo, eu não vim diminuir sua dor, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não vim me dizer que o que você está sentindo é coisa da sua cabeça. Não me interprete mal. Eu sei que você passou, doeu, é difícil, não é para qualquer um, você precisa de um tempo, eu te entendo, mas eu vim te dizer que você não pode esperar muito tempo para viver o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te plantou nesse momento, é sinal que Ele tem propósito aí. É por isso que Paulo vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para mim, todas são todas. Todas não só são as coisas boas. Eu estou pregando para alguém essa noite que só Deus sabe como você chegou aqui nessa cadeira para sentar aqui hoje. E além de tudo isso, tem que levantar a mão para dar glória, tem que abrir a boca para glorificar o nome do Senhor. E eu sei que você não faz isso para agradar pastor, você faz isso por necessidade de viver o propósito de Deus, mesmo em uma fase que você não está entendendo. Aleluia. Então eu gostaria de convidar com muita humildade a ADVEC Niterói a erguer as mãos o mais alto que você pode e confundir o adversário que achou que essa fase difícil seria suficiente para te paralisar. Eu vim profetizar para você que o que você chama de covardia, o que você chama de deu errado, o que você chama de esquecimento, o que você chama que fizeram panelinha para me tirar, o que você chama que foi trairagem, eu vim te falar que negativo. Deus estava controlando tudo, Deus estava na frente de tudo. Deus sabe te dar músculos espirituais e sabe que se não fosse essa situação, hoje você não estaria aqui na ADVEC Niterói. E é isso que deixa o inferno com raiva, porque você era para estar curtindo o seu Rivotril, seu diazepam, porque o diabo não mandou secretário não, ele se apresentou e disse: José, acabou, não tem mais jeito. Mas José está dizendo: ei, não pensa que foi vocês não, era Deus que estava na frente controlando tudo. Aleluia! Não foi ruindade dele não, era Deus que estava te controlando. Eita! Eu prometi que ia me controlar. Você pode me ajudar, por favor? Você pega a mão dessa pessoa que está do seu lado com carinho. Pastor, não gosto. Pega sem gostar mesmo. Segura a mão dele, porque você não tem noção quem está sentado do teu lado. Você sabia que a tua mão é a extensão da mão de Jesus? Você sabia que teu braço é a extensão da mão de Jesus?
Essa mão que segurou tua mão aí não é mais a mão do colega do teu culto, não. Não é mais a mão da pessoa que chegou e sentou da cadeira do seu lado, não. Essa mão aí é uma mão que te sustenta nessa fase difícil, Wilker. Essa mão aí é a mão que não deixa você retroceder. É por causa dessa mão aí que você não desviou. É por causa dessa mão aí que você ainda não entregou o cargo. Então levanta a mão dele lá no terceiro andar. Isso, segura firme. Eu vim profetizar, eu vim lá de Itaboraí. Que delícia falar isso. E dizer que você não será dirigido em 2024 pelas frustrações do seu passado. Os traumas do seu passado não terão mais habilidade e autonomia sobre a tua vida. O que você tem são marcas. Marcas mostram que você passou pelo que passou, mas você está viva, minha filha. Você está vivo, meu filho. Então eu vim falar com você: confunde o adversário mesmo. Levante essa cabeça, enche o seu pulmão de ar e abre a tua boca para dar glória, porque eu vim profetizar que Deus vai pegar essa história de fracasso, Deus vai pegar essa covardia que fizeram com você, Deus vai pegar essa porta fechada, vai fazer o que, pastor Kerley? Vai transformar no maior testemunho da tua vida, e alguém vai ficar de pé um dia, porque vai ouvir você pregar, vai ouvir você ministrar e contar a tua história. Sonhador, desiste agora não. Suporta essa fase. A promessa que Deus tem para você está pronta desde o início. É que Deus precisa te fortalecer agora para sentar na cadeira que você precisa sentar. Você não pode chegar lá de qualquer jeito, José. Não dá para você assumir o posto de qualquer jeito. É por isso que com você a pegada está mais forte. Tem gente que não precisou pagar o preço que você está pagando para viver isso. É que aquilo que Deus tem com você é muito maior. Não reclame dessa fase. Viva o propósito de Deus nela. Eu não sei se tem aqui, mas lá em Itaboraí tem. Se a porta abrir, eu vou viver o propósito. E se fechar, eu vou viver o propósito do mesmo jeito. Se Deus curar, eu vou viver o propósito. Se não curar, eu vou viver o propósito do mesmo jeito. Se alguém me ajudar, eu vou viver o propósito. Se não ajudar, eu vou viver o propósito do mesmo jeito. Se alguém me der a oportunidade, eu vou viver o propósito. E se não der, eu vou viver o propósito do mesmo jeito. Será que alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui para você hoje? Tinha tudo para dar errado, mas Deus estava na frente dizendo: vem comigo, José. Eu ainda tenho uma história linda para fazer com você. Eu vou usar tudo isso que você viveu. Eu vou te dar autoridade na área que você mais foi atacada. Eu vou te dar autoridade na área que você foi mais atacado. Ô pastor, o que você está pregando? Eu estou pregando que você tem que entender as fases. E eu termino. Que é isso, pregador? Já preguei. De tantos conselhos que eu poderia te dar nesses tópicos dessa mensagem, eu queria só separar um, porque da hora a gente ora. Só um, se eu posso falar, diga amém. Quem vive os propósitos de Deus valoriza o tempo que tem. Aponta para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: aprenda a valorizar seu tempo. Porque quem valoriza o tempo vive o propósito na fase que está. Quem não desperdiça tempo não fica sentado só olhando no retrovisor da vida, lembrando do que foi, do que era, do que falaram, do que disseram, do que machucou, do que como foi, porque você não tem mais tempo. Chegou a hora de você viver o que Deus tem para você. Aleluia. Não dá mais para esperar. Você não pode mais perder tempo com aquilo que te afasta do propósito de Deus. Se José desperdiça o seu tempo, ele não usufruía e não viveria o propósito de Deus em cada fase que ele estava. Eu não sei se você percebe,
mas como escravo ele viveu o propósito, como mordomo ele viveu o propósito, como prisioneiro ele viveu o propósito. Então agora ele senta na cadeira de governador e continua vivendo o propósito. É isso. Não reclame da fase que está, aproveite o tempo aí. E eu aqui, irmão, não estou com nenhuma, como é que eu posso falar? Eu não quero aqui, eu sei que a igreja tem pastor, eu estou falando aqui porque a gente começa a cuidar de pessoas, né? O sentimento de pastor brota muito, né? Eu falo com muito carinho, porque essa mensagem eu preguei para o nosso povo lá em Itaboraí, para os seus irmãos lá da DEVEC. Não dá mais para a gente perder tempo com aquilo que tira a gente do propósito. Pergunte o seu pastor, porque lá em Itaboraí tem, aqui também deve ter. Lá em Itaboraí tem gente que quer se matar. Tem maridos querendo sair de casa. Tem mães em desespero que os filhos estão afogados na droga, no homossexualismo, lesbianismo. Tem gente que vendeu casa por causa do jogo do tigrinho. Depressão. Endividados. Aí, esse dia alguém me bloqueou. Eu falei, gente, me bloqueou por quê, gente? Eu vou atrás para saber. O pastor passou, não falou comigo. Pensei que o senhor ia mandar uma mensagem, não mandou. Eu falei, por causa disso você me bloqueou? Eu falei, eu não tenho mais tempo para perder com isso. Tem gente morrendo. É tempo de servir. Não dá mais para a gente ficar perdendo tempo nas fases da vida. Já era para você arrancar essa corrente que te dirige há muito tempo. Não dá para ser só mais um calendário virando. Alguém está me entendendo que eu vim pregar aqui? Chegou o tempo de você viver tudo que Deus tem para você. Levanta essa mão e recebe essa palavra. Eu profetizo, meu irmão, nada e nem ninguém vai te tirar do projeto de Deus desse ano. Você não será guiado mais pelas dores do seu passado. É por isso que eu amo Paulo, porque ele disse, eu não julgo o que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é, Paulo? Eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou esquecendo do que falaram, eu vou esquecendo dos meus tropeços, eu vou esquecendo daquilo que deu errado, eu vou esquecendo daquilo que disseram. Eu quero saber o que Jesus tem para mim. O que meu pastor está me direcionando? Eu não quero mais perder tempo com mimimi. Eu não quero mais saber o que um acha, o que o outro acha. Deus não está preso na opinião de ninguém. Deus está olhando para você e falando, meu filho, é tempo de se levantar. Tua casa depende de você. Tem gente que depende da tua posição. Então levanta a tua bandeira, levanta a tua cabeça, tira o olho do teu retrovisor, olha para o para-brisa. Deus tem mais, Deus tem coisa nova. Vem um tempo de novidade para a tua vida. Vem um tempo de cadeira de governador para você, José. Tem alguém comigo aqui? Uma mão é pouca, querido, duas também é. Dá para dar um pulo nessa cadeira, dá para dar um grito de glória. Só quem vai avançar. Dá um tapa na mão de alguém e diga assim, valoriza teu tempo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha aqui. Aqui, todo carinho, todo respeito. Sério, sério, sério. Eu não sei qual é a fase que você está. Não dá para falar que a palavra profética que é lançada do altar é para todo mundo. Eu não vou ser mentiroso. Tem gente que pega, tem gente que não pega. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Independente da fase que você está, aproveite seu tempo aí para aprender alguma coisa. Pastor, estou desempregado. Tá, mas você tem um celular com internet? É só um conselho. Deixa o TikTok de lado, vai no YouTube. Tem curso lá, adoidado. Está com dificuldade de falar? Tem curso lá de oratória. Como falar melhor, como se vestir melhor. Eu não sei. Vai terminar o 2º grau, vai se matricular num curso de crochê, de costura, fazer bolo. Minha mãe com 70 anos foi aprender a tocar teclado. Falei, meu Deus. E ela lá catando milho. Falei, mãe, ela me deixa. No outro dia ela estava lá com arranjo de planta. Eu falei, meu Deus,
Você não sabe o que quer. Ela falou: me deixa, estou preenchendo meu tempo. Gente que tem tempo, meu irmão, ele está fazendo alguma coisa, não tem mente vazia para dar voz para Satanás, com intriga, com fofoca. Como é que foi o louvor hoje? Desafinou, quem vai pregar? Não, eu estou ocupado fazendo a obra. Pastor, o que tem para eu fazer nesse ano na igreja? Deixa eu fazer alguma coisa, quero ocupar meu tempo. Gente que é ocupada não tem espaço para o diabo ficar de bababá. Pode perceber, aqui não tem não, aqui não. Mas lá em Itaboraí, não, Itaboraí também não. Estão vendo. Lá na igreja da minha tia, Fabinho, lá na igreja da minha tia, tem gente assim. Pode ver, gente que dá dor de cabeça, que está desocupado. O que você faz na igreja? Você vai fazer uma obra, vai pintar, aí o camarada chega. Ali podia pintar ali, né? Ali. Aí vai botar, vai mexer, botar um louvor. Achar que podia ser aquela outra música, né? O que você faz, filho? Não faço nada não. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Chegou o tempo de você se ocupar, meu irmão. Ocupar com o que, pastor? Com aquilo que vai te edificar. Quando chegar um assunto para você que não te edifica, corta. Toma uma decisão hoje. Talvez você não está no lugar que Deus disse para você que você chegaria. Talvez você ainda não está no lugar que Deus te disse, mas você está no trajeto. Então vai aprendendo com esse trajeto, porque são as lições desse trajeto que vai te dar capacidade para administrar quando você chegar na cadeira. Irmão, não estou falando isso para você porque eu achei bonito, não. Isso é a minha vida. A gente teve que aprender a administrar os processos e viver o propósito dentro dele, mesmo não entendendo nada. Onde que eu ia imaginar que eu ia substituir nada mais, nada menos Marquinhos Menezes? Fala aí para mim. É igual Josué ter que substituir Moisés. Já viu o piripaca do Chaves? Mas quando você ocupa o seu tempo dentro da vontade de Deus, aquilo que Deus te fez sonhar, José, já está preparado. Muda o foco da tua visão hoje. Tira o olhar de quem te fez mal. Eu posso falar? Diga amém. Vou terminar agora, pelo amor de Deus. Pastor Marquinhos, não vai me trazer mais aqui. Eu vou falar um negócio que eu sei se você vai dar glória não. Libera ele. Perdoa. Meus irmãos, se entristeça não. Foi vocês que me venderam, não. Deus que me trouxe para cá, para conservar vocês. José está falando assim: até então, até estava chateado com vocês, mas capítulo 45 é capítulo de perdão. Se libera, meu irmão. Libera. Vou de novo. Libera. E vive em paz. O maior tribunal da gente é a nossa consciência. Libera. Lava suas mãos e diz: Senhor, o que ficou foram as marcas, cicatrizes. O que eu vou fazer com isso? Seu testemunho. O seu testemunho, você vai pregar até de boca fechada. Bota a mão no seu coração. Curva a sua cabeça. Você não será mais dirigido pelas dores do teu passado. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Quem te trouxe? Qual foi a necessidade que te arrastou? Mas Deus está falando para você: deixa eu controlar a tua vida a partir de hoje. Deixa eu direcionar você. Oh, Espírito Santo. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha
minha alma espera em Deus. Queria que você cantasse isso de novo, porque tem gente que está sendo curada agora de emoções feridas. Diga: quando eu chorar, receba o bálsamo de Deus na tua alma. Isso. As muralhas estão caindo da tua mente. Tua mão me sustentou. Digo a minha alma espera. Deus está falando com você aqui. Eu louvarei. Tem coragem? Tem coragem? Deus, vai. Meu Deus. Mas canta com sinceridade. Você vai ter que deixar essa dor no altar hoje. Muitos me perguntam onde. O que você responde? Dentro de mim, minha alma. Deus está no controle de tudo, Vivian. Mas tuas mãos. Vamos, Niterói. Levante essa mão aí, vai. Diga! Quando eu choro, vou-me, que até aqui tua mão me sustentou. Receba o